O programa Questão Política de hoje entrevista a secretária nacional de Finanças do PT, Gleide Andrade. Gleide fala sobre a reestruturação do partido, fala sobre fundo eleitoral e fundo partidário, sobre as novas formas de financiamento político no Brasil. Gleide também fala sobre a candidatura de Lula e sobre as estratégias do PT para as eleições de 2022. Acompanhe agora no programa Questão Política. Gleide Andrade, secretária nacional de Finanças do PT, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda. Obrigada, Dário, obrigada a todos que nos assistem aqui hoje em Caratinga, pela nossa TV Minas e pela TV Sistec. Gleide, você ocupa hoje um cargo importantíssimo na estrutura do Partido dos Trabalhadores, né? Que avaliação você faz desse momento do partido? Eu acho que nós estamos num momento muito positivo do partido. Nós temos grandes chances de ganhar o governo federal. Novamente, as pesquisas apontam isso, uma crescente nas pesquisas do presidente Lula. Acho que nós vamos ampliar muito a nossa bancada federal. O PT deve aumentar satisfatoriamente seu número de deputados federais e senadores. Agora, o triste é que a gente está vivendo um momento tão ruim do Brasil, né? Então a gente está feliz com a crescente do partido, mas muito triste com o momento político que o nosso país está passando. Você se refere exatamente aqui? Eu me refiro à crise econômica, eu me refiro ao Brasil ter voltado para o mapa da fome, eu me refiro a uma taxa de desemprego que bate quase, nós estamos batendo quase 20% de desemprego formal, a erradicação da pobreza, as pessoas voltando para condições de vulnerabilidade social, quem frequenta as grandes cidades, como Caratinga, que é uma grande cidade, uma cidade polo, a gente vê as populações de ruas voltaram, né? Voltaram com uma intensidade muito grande. São Paulo, Belo Horizonte. É uma tristeza você pensar que um país que tem a riqueza que o Brasil tem, você vê a sua população sofrendo tanto que nós estamos sofrendo. E dentro do partido, né, parece que realmente o ex-presidente Lula é uma unanimidade, é um homem que tem realmente essa possibilidade de retomar, né, o poder no nível federal. Exatamente que propostas vocês estão encaminhando para esse tipo de mazela social aí que você está diagnosticando? Olha só, primeiro, o presidente Lula tem deixado muito claro aonde ele vai, que a primeira ação dele é voltar a colocar o pobre no orçamento. Isso quer dizer exatamente o Isso quer dizer que nós não podemos mais viver num país em que o orçamento é gerido por um orçamento secreto, em que o orçamento, ao invés de ser distribuído de forma colaborativa e federativa pelos entes da federação, ele é distribuído por emenda parlamentar. O que dá ao deputado a liberdade de dizer eu quero pôr aqui, eu não quero pôr aqui. E veja, o orçamento ele é para todos, indiferente se o eleitor é meu ou seu. Então, o que o presidente tem dito é isso, o pobre volta para o orçamento. Volta como? Com geração de renda, com geração de emprego, com pacto nacional pela educação. Porque o sistema educacional brasileiro, ele entrou em colapso, como o país entrou em colapso. E um país sem educação é um país que não cresce. Então, nós acreditamos que em pequeno e médio prazo, nós vamos ter que rever a política de juros no Brasil, nós vamos ter que rever a política de proteção social, porque nós estamos com uma população muito grande em estado de vulnerabilidade social. Então não é fácil, é retomar o Brasil. Pense você, o presidente Lula deixou a presidência da República com quase 87% de aceitação. E ele vai pegar um país destroçado, destruído, colapsado. E o que é pior, um país em luto, porque enterrou quase 700 mil pessoas por Covid. Gleide, essa questão aí que você se refere, né, por último, a questão da pandemia, né, o que o PT teria feito diferente
nesse combate à pandemia? Primeiro que se nós estivéssemos no poder, aliás, eu acho que não só o PT, eu acho que qualquer governante que tem seriedade tinha imediatamente imunizado sua população. Veja, vamos lembrar que quando o presidente Lula estava no exercício da presidência do país, veio o H1N1. Em 3 meses, nós imunizamos toda a população brasileira. Por isso, muitas pessoas nem sabem que essa gripe era uma gripe tão perigosa. Ocorre que o presidente Bolsonaro, ele negou o tempo todo o vírus, por isso ele é qualificado como um negacionista. Ele se recusou a comprar a vacina, o que é muito mais grave. Ele se recusou a ter um plano nacional de vacinação e erradicação do vírus. E isso resultou em mais de 700 mortes e muito sofrimento. Então eu digo para você o seguinte, uma mãe não nasceu para enterrar filho, você há de convir comigo. Pensa uma mãe que enterra um filho por um acidente horroroso numa BR. É muito duro, mas era uma coisa que ela não podia mexer. Agora, você enterrar um ente querido por uma opção política, isso é imperdoável. Porque muitas vidas poderiam estar aqui. Muitas dessas 700 mil vidas. Então, não foi só as pessoas que tinham comorbidade que morreram. Foram muitas pessoas que morreram porque não foram vacinadas. Então, eu acho que o PT e todas as pessoas de bem fariam diferente. Bom, uma outra questão, né, você que faz parte desse comitê de campanha nacional do ex-presidente Lula, diz respeito a algumas falas do presidente ultimamente. Uma delas é a revogação da reforma trabalhista. Você acha que realmente essa é uma pauta do PT? O PT ganhando vai revogar a reforma trabalhista? Dário, é o seguinte, a situação nossa, ela é tão grave, porque veja, os trabalhadores e as trabalhadoras, nós estamos perdendo, não é só da Constituição, da última Constituição, que foi a de 86, nós estamos perdendo desde a época de Getúlio. Hoje em dia, ter carteira assinada no Brasil é artigo de luxo. A verdade é que desde o golpe da presidenta Dilma, que o Brasil passou por um sistema de uberização do trabalho. O que é isso? A uberização é você não manter mais vínculo com o trabalhador. Então veja, aquele motoboy que trabalha entregando comida, se amanhã ele sofre um acidente e ele quebra a perna, ele não tem auxílio saúde. Ele vai ficar com a perna dele quebrada e ele vai morrer de fome até ele poder voltar. Se ele morrer e ele tem filho, ele também não deixa nenhum tipo de auxílio para a família dele. Por quê? Porque hoje não tem mais política, nós não temos previdência social, eles estão sucateando, eles estão acabando com tudo. E veja, uma mentira contada várias vezes, ela parece uma verdade. Nós passamos a vida inteira escutando eles dizerem, sobretudo Bolsonaro, a Previdência está quebrada, a Previdência não é quebrada, a Previdência é superavitária. Basta as pessoas pesquisarem. Então, nós vamos ter que mexer na reforma trabalhista, porque não é justo que as empregadas domésticas que levaram 92 anos para conseguirem aprovar a PEC, que é a emenda constitucional que reconheceu elas como trabalhadoras, elas perderam tudo com a reforma trabalhista. Então, o Brasil é um país de trabalhadores, por isso a reforma trabalhista ela é premente, ela precisa ser estabelecida. Ou então você não consegue mais proteger, fazer proteção social com quem mais precisa, que são os seus trabalhadores. Além dessa pauta, né, a gente vê outras aí que têm sido levantadas. Por exemplo, a autonomia do Banco Central, o PT sempre foi contra essa autonomia, né? Fala-se, por exemplo, se vier uma eventual privatização da Petrobras, né? O presidente Lula declarou que vai desfazer isso, né? Então, quer dizer, o discurso e a postura vai ser realmente essa de revisar esses pontos. Veja bem, nós que somos mineiros, a gente lembra, você deve lembrar, que eu acho que nós temos mais ou menos a mesma idade, você deve lembrar quando a Vale do Rio Doce foi privatizada. Hoje eu pergunto, o que nós ganhamos com a privatização da Vale? Honestamente, eu não consigo ver um ponto que nós ganhamos.
Vamos falar da privatização da Uzi Minas, que está mais perto. Nada, absolutamente nada. O país não ganhou nada, os trabalhadores não ganhou nada. A Petrobras, ela é o maior patrimônio do Brasil. A Petrobras é a joia da coroa do povo brasileiro. Então você não pode privatizar aquilo que é o que você tem de mais caro, que é o seu grande patrimônio. Por isso nós somos contra a privatização da Petrobras. E quero dizer mais, hoje nós estamos pagando R$8 o litro de gasolina na bomba, porque nós estamos pagando em dólar, embora a gente receba em real. E nós estamos pagando por quê? Porque o presidente Bolsonaro privatizou as nossas refinarias. Então, hoje, como é que faz no Brasil? Extrai o petróleo daqui, mas manda para o refino lá fora. Aí o refino volta em preço de dólar. Então está errado. Nós temos grandes refinarias, como aqui em Betim nós temos a refinaria Gabriel Passos. Nós podíamos estar fazendo isso. Mas o Bolsonaro, como é um presidente que atende ao mercado e ao mercado internacional, que é mais grave ainda, preferiu fazer isso. R$8 no bolso do trabalhador é muito caro. R$8 no bolso de um grande empresário não faz cosquinha. Então nós vamos governar para o povo. Tá, mas a gente sabe também que em termos econômicos, né, a gente não tem assim nada que seja um passe de mágica, né? Por exemplo, você falou da privatização da Vale, da Uzi Minas, o PT não desfez essas privatizações, não reestatizou essas empresas, né, por uma série de questões. Qual seria, então, uma medida com relação a preço de combustíveis que poderia ser adotada imediatamente após a posse do presidente Lula? A primeira coisa que vai fazer é voltar a refinar no Brasil. É simples. É só voltar a fazer o refino no Brasil. Qual é o sentido que tem mandar refinar o petróleo lá fora? Essa é uma pergunta que o Bolsonaro precisa explicar. Ao invés dele ficar protestando e fazendo de conta que ele não é o responsável pelo aumento do combustível, porque aqui não tem ninguém bobo. O presidente precisa parar de achar que a população brasileira é boba. Todo mundo sabe que a Petrobras é uma empresa do governo federal. Então ele tem sim poder de dizer para o Conselho da Petrobras, não é para aumentar o petróleo. Não é para mandar refinar lá fora. Então, você não tenha dúvida, o presidente Lula ganhando as eleições, imediatamente toda a política de refino e distribuição do petróleo será nacionalizada, será de volta tratada e feita dentro do país. Bom, na questão da composição política, né, para ganhar a eleição é preciso compor politicamente, né? Você achou acertada essa composição com o Geraldo Alckmin? Eles que foram opositores durante muitos anos, adversários ali até ferrenhos, né? O Lula e, sobretudo, esses egressos aí do PSDB, né? Sempre tiveram aí um embate político muito grande durante muitos anos. E agora essa aliança com o Geraldo Alckmin está sendo bem digerido pelas bases partidárias do PT? Veja bem, a gente não pode querer governar um país do tamanho do Brasil. Você não pode querer governar com você e com seus filhos, que é o que o atual presidente faz. Um país do tamanho do Brasil, um país que é quase transcontinental. Eu brinco que o Brasil é interplanetário, de tão grande que ele é. Você achar que você vai governar com um único setor da sociedade é uma estupidez. Pior ainda é quando você quer se governar só com a família. O que o presidente Lula está fazendo é repetindo a receita de 2002. Em 2002, o que nós fizemos? Nós viemos buscar aqui em Caratinga o nosso vice. Zé Alencar é um filho de Caratinga por opção, né? Sim. Ele escolheu Caratinga. Quando nós trouxemos o Zé de Alencar, o que nós estávamos dizendo para a sociedade? Nós estávamos dizendo, olha, nós queremos governar com todos e para todos. E todos criticaram. O Zé Alencar é um grande empresário, não era? Capitalista. Você lembra disso? Né? Dono da Cotemina, não sei o quê. E o Lula, o presidente, sempre repete, não teve melhor vice do que foi o casamento perfeito ali. Eles se entendiam muito bem. Muito bem. Então, com o Alckmin, primeiro, além desse gesto todo de dizer, nós queremos fazer uma grande política de aliança para retomar o Brasil. Primeiro, para salvar o Brasil da barbárie. Porque o que está em disputa nessas eleições também é se nós vamos continuar no sistema democrático ou se nós vamos migrar para um sistema totalitário. As pessoas têm que ter isso em mente.
Então nós temos que trazer todos os setores democráticos. Você pode falar o que quiser do Alckmin, mas ele sempre foi um grande democrata. Segundo, é um gesto muito importante, porque ele buscou um vice em São Paulo. São Paulo está no epicentro do poder, que é Minas, Rio e São Paulo, né, que a gente chama do Triângulo das Bermudas brasileiro. É um estado muito importante com o maior colégio eleitoral. Então eu não tenho a menor dúvida de que o povo brasileiro... Aliás, o povo brasileiro já compreendeu isso, a gente testa isso em pesquisa. E as pessoas veem com bons olhos, vê como um gesto de quem quer governar de maneira ampla. Bom, e aqui em Minas Gerais, o acordo com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Calil, cedendo aí o vice, né, para a chapa do Calil, que é o deputado André Quintão. Como é que foi essa articulação e qual a expectativa de vocês em relação a isso? Então, a Receita Nacional se repete para os estados. O PT não pode querer tudo, então a gente tem que compor. Aqui nós vamos apoiar o Calil. E estamos compondo a chapa com o vice, o deputado André Quintão. Exatamente porque nós achamos que aqui em Minas o problema é o mesmo problema nacional que se reflete. O governador Zema é um governador tão negacionista como o Bolsonaro. É injustificável um estado da riqueza que é o estado de Minas Gerais, as pessoas estarem passando o que nós estamos passando. Eu não consigo entender um estado que tem tanto dinheiro como Minas, a gente passar por essas estradas extremamente esburacadas. Eu rodo muito o estado, então eu posso falar. Eu não consigo entender o governo com tanto dinheiro em caixa não querer dar aumento real para os professores. Eu sou professora, eu posso falar. Não quis dar aumento para a segurança pública. Então, e veja, o governo Zema ainda por cima recebeu esse dinheiro sujo de sangue, que é o dinheiro da reparação do crime da Vale, em Brumadinho e em Mariana. E como é que é feita a distribuição desse dinheiro? De maneira eleitoreira. Ele manda para o município o que ele quer. Mas as pessoas de Mariana, as pessoas de Brumadinho mesmo, até agora ninguém recebeu nada. Então, tem município que absolutamente nada a ver, está lá recebendo. Então, é um absurdo essas coisas. É isso que a gente tem que mudar. Por isso nós acreditamos que o Calil, que foi um bom administrador de Belo Horizonte, eu posso falar porque eu moro em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade tranquila de se viver, uma cidade com baixíssimo índice de violência, a saúde em Belo Horizonte é muito boa. Você vai num posto de saúde em Belo Horizonte, você não acha que você está indo num posto público. São todos muito bem cuidados, muito bem reformados. As escolas em Belo Horizonte, as escolas que são do município, parecem escolas privadas. Então a gente acredita que ele é a pessoa que pode, junto com o presidente Lula, retomar os rumos em Minas Gerais. O governador Zema, né, foi eleito numa onda, né, renovatória da política e ele tem sempre batido muito na situação que ele encontrou o Estado, né, e a gente sabe que o governo Pimentel, aqui em Minas Gerais, foi o primeiro governo do PT aqui em Minas Gerais, e de fato acabou tendo vários problemas administrativos. Né? Como enfrentar esse tipo de argumento do Zema, que realmente utiliza essas situações aí que ocorreram no governo Pimentel para dizer que o povo deve, de fato, reelegê-lo, né? Porque senão voltaria a esse problema de atrasar pagamentos de servidores, atrasar repasses para os municípios. Como é que você defenderia o governo Pimentel? Bom, primeiro eu acho que o governador Zema, o tempo que ele perde falando mal do governo Pimentel, se ele passasse trabalhando, ele ajudava mais os mineiros. Mas tudo bem. Segundo, vamos lembrar aqui que a história é feita de fatos, e contra fatos não há argumentos. O governador Fernando Pimentel, nos seus 2 primeiros anos de mandato, ele fez por Minas o que eu, no longo dos meus 51 anos, não tenho memória de outro ter feito. Primeiro, ele deu posse a 60 mil servidores da educação. Vamos lembrar, eu que sou professora, que dei aula no governo Aécio, no governo Anastasia,
como é que era a nossa vida. Eu fui aprovada só para você ter noção, eu fui aprovada para professora quando o Itamar Franco era governador. Meu concurso caducou, não fui chamada. A gente fazia concurso e vivia de contratação, só contratado. Então ele deu posse. Depois ele deu o aumento real da categoria. É importante dizer isso. Com 2 anos de mandato, veio o golpe. Ele cuidou de... Vamos falar das estradas, eu posso ficar aqui enumerando. Eu posso falar das estradas que foi feito no nosso governo. Eu posso falar dos 6 helicópteros que foram adquiridos para o SAMU e que estão parados em Belo Horizonte, porque o governo do estado sequer repassa o dinheiro para comprar o querosene e vidas são perdidas, porque dependendo do tamanho do acidente, você sabe que você tem que levar para Belo Horizonte, o interior não consegue dar suporte. Com 2 anos de mandato veio o golpe. O que o Temer fez? O Temer fechou todas as portas para o estado de Minas, todo mundo sabe disso. Ele não fez mais nenhum repasse, ao contrário, ele botou o governo de Minas na geladeira. E mesmo com toda essa dificuldade, Dário, vamos lembrar que o Fernando Pimentel, hora nenhuma, falou em privatizar a CEMIG, que é a nossa joia da coroa. Se a Petrobras é a do Brasil, a nossa é a CEMIG. O governo Zema, com tudo isso que ele tem, o Bolsonaro mandando para Minas tudo e mais que tem direito. Ele recebendo mais de 37 bilhões, que é esse dinheiro sujo de sangue, do crime de Brumadinho e de Mariana. Ele não paga os professores, ele recorreu no STF para não dar a correção dos professores, a correção da inflação. Ele não quis corrigir a segurança pública. As nossas estradas estão abandonadas. Vamos lembrar o tanto que Minas Gerais vende de minério de ferro, vende de nióbio. E tem só desoneração fiscal. As pessoas, a Vale do Rio Doce, a gente voltando lá na Vale. Nós privatizamos a Vale e a Vale tem desoneração fiscal. Ela não paga nada. Ela vem aqui, expropria todo o nosso minério. Você está vendo o que está acontecendo em Belo Horizonte com a Serra do Curral? Não sei se as pessoas estão sabendo, mas um dos maiores patrimônios dos mineiros é o nosso cartão de visita da capital, que é a Serra do Curral. O Zema agora deu a licença ambiental para a Tamisa, que é uma empresa, fazer a exploração minerária da serra. Então é o seguinte, o Zema, ele devia governar mais e criticar menos, porque eu não tenho problema com crítica, mas ela tem que ser fundamentada. Então crítica no vazio, por si só, ela morre por si mesma. Gleide, vamos falar um pouquinho agora da posição que você ocupa no PT, né, que é secretária nacional de Finanças, vulgo tesoureira do PT, né? Quando te chamaram para ocupar esse cargo, você foi de primeira, você pensou muito, consultou a família, como é que foi esse negócio? Primeiro que no PT os cargos são disputados. A gente não é convidada, não, a gente disputa, nós temos uma democracia interna. Você se candidatou a esse cargo, foi isso? Não, você elege a direção, você monta uma chapa, né? E aquela chapa, depois você compõe a direção proporcionalmente. A chapa que eu pertenci, que foi... Nós fizemos 51% do partido no Brasil inteiro. Depois você escolhe as pastas. Eu tive o privilégio de ser indicada para ser tesoureira do PT. Quero dizer para vocês que eu tenho o maior orgulho, porque o presidente Lula foi uma pessoa que me afiançou muito. Achava que eu deveria ocupar, porque eu fui tesoureira por 8 anos aqui em Minas. No diretório estadual. E num período muito difícil, que foi o período pós-mensalão. Sim, não deu problema nenhum. Não, então eu estou acostumada a atravessar Rubicão. Sim. E o PT está calejado, né? Nós estamos calejados. Veja, Dário, quantos companheiros nossos foram presos injustamente? Quem é que vai reparar os 4 anos e 8 meses que o ex-tesoureiro João Vacari ficou preso em regime fechado? E agora descobriram que ele não cometeu crime nenhum. Olha só,
Você passa 4 anos e 8 meses num regime fechado e de repente não aconteceu nada. O presidente Lula ficou preso 500 e tantos dias e agora não tem mais nenhum processo contra ele. Então essa perseguição ao PT, ela vem já desde o início da nossa história, né? Vamos lembrar que lá quando fundou o PT, eu não sei se as pessoas não devem lembrar, mas a primeira grande fake news contra o PT foi que nós tínhamos sequestrado um empresário. Você lembra disso? O Abílio Diniz. O Abílio Diniz, né? Sim. Então, foi na eleição de 89. Então eles vão... Então nós que somos do PT, a gente é muito fortalecido na luta social do dia a dia. Então eu tenho força para muita coisa, porque ser mulher no Brasil, educar filho, não é para qualquer um não, num país machista e difícil como o nosso. Então eu tenho orgulho de estar sentada nessa cadeira. Gleide, mas o caso Delúbio Soares, você falou aí do Mensalão, né? O Delúbio foi o primeiro que teve esse grande problema, depois veio o João Vacari, e evidentemente que o PT sempre sustentou que isso foi perseguição, mas tanto no Mensalão quanto na Lava Jato houveram processos e recuperação de ativos desviados, né, de esquemas de corrupção. Esses ativos, esse dinheiro foi localizado, foi apreendido. O caso do João Vacari transportava dinheiro vivo em mochila para um candidato aqui, outro ali. Era um negócio que isso ficou mais ou menos evidenciado, né? E depois, evidentemente, alguns processos ele foi absolvido, outros ele foi condenado, e depois teve essa nulidade aí da Lava Jato. O PT não reconhece nesses episódios nenhum erro, foi só perseguição mesmo? Veja, você falou de duas coisas aí que eu tenho 51 anos, eu estou no PT desde os 14. Eu nunca vi nenhum processo, uma prova do Vacari carregar dinheiro. Por isso na famosa mochila. Nunca, a famosa mochila... Até o Palocci chegou a dizer que era... corroborar, de certo modo. Mas primeiro o seguinte, que eu quero dizer isso para você, nunca teve uma prova, essa mochila nunca apareceu. Aliás, ninguém sabe a cor dessa mochila, se ela é preta, branca, roxa. Uma mentira contada várias vezes, ela tende a virar uma verdade. Segundo, a gente tem que trabalhar com outro cenário. É que a pessoa sob tortura, ela é capaz de qualquer coisa. As delações que aconteceram contra o PT são delações em regimes que a história está começando a apurar. Aqueles empresários todos que foram presos e que fizeram essas delações, esses empresários estão começando a dizer em que situações eles foram obrigados a dizer aquilo. Inclusive tem uma DPF agora no STF sobre isso. Então nós temos que medir muito como é que a gente fala, como é que a gente trata. Vamos falar do Delúbio. Qual é a prova que teve contra... Nenhuma também. Então eu não tenho problema no PT, nós não temos problema de dizer fulano errou. Mas não pode fulanizar, tem que dizer quem errou e provar. O PT sempre foi conhecido lá no início por ser rigoroso no aspecto ético. Nós somos extremamente rigorosos. Fazer os processos. Não por isso nós expulsamos muitas pessoas das nossas fileiras. Não por acaso. Muita gente foi expulso, foi convidada a sair do PT. Porque, de fato, nós temos um sistema muito, muito rígido com isso mesmo. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, é que esses aí, eles foram punidos pelas qualidades e não pelos defeitos. Não tem absolutamente nenhuma prova de nenhum desvio, de nada, de nenhum dinheiro. E eu te falo isso porque, como eu sou tesoureira do PT, eu que cuido dos processos também. Você chegou lá, o que você fez? Vamos rever isso tudo aí que foi feito? Você fez uma auditoria? Nós temos compliance. Não, nós temos regime de compliance, nós temos auditagem nas nossas... Eu audito as minhas contas. O orçamento de um partido político é alto. Nós temos regime de compliance, nós temos controladoria. A verdade, Dário, é o que eu estou te dizendo. Primeiro que é o seguinte, o fundo partidário, que é o recurso que gere os partidos, ele é um dinheiro extremamente rigoroso.
Tem um monte de coisa que você supõe que você paga com ele, mas não paga, porque não pode. Não pode. Então, você tem um pouco de liberdade de gastar dinheiro do partido com a fonte que é identificada como outros recursos, que é aquela doação do filiado comum. Primeiro que é uma doação pequena. E ainda assim, ela é muito, o TSE é muito rigoroso. O TSE, se tem um órgão rigoroso que fiscaliza a conta partidária, chama-se TSE. O PT ainda tem aquele dízimo ainda, de todo mundo que é eleito, paga lá uns 10%, como é que é esse negócio? Você chama de dízimo, nós chamamos de contribuição. Contribuição, mas porque é o nome popular, mas né? Porque veja você, eu sou candidata a deputada, se eu ganhar, será que não é justo eu dedicar... Mas são 10%, né? Hã? É 10%, depende da faixa, do subsídio. Não, depende da faixa salarial. Entendi. Até X salários é tanto, até X é tanto, é uma crescente. É como uma tabela de imposto de renda. Agora, veja, eu não ganho um mandato sozinho. Eu ganho um mandato por quê? Porque dentro da chapa teve não sei mais quantos candidatos, não é assim? Que formou a legenda e que eu pude chegar até lá. Então, se eu quero um partido forte, independente e que não depende, sobretudo, do dinheiro do empresariado brasileiro, aí eu tenho que construir meu partido. E se todo mundo contribuir um pouquinho, dá para viver. Bom, essa questão de recurso partidário, a gente tinha um cenário, tempos atrás, né, que é um cenário no qual o PT teve esses maiores problemas, do financiamento empresarial de campanhas políticas, sobretudo campanha política. Depois veio o Supremo Tribunal, declarou isso inconstitucional, tiveram que criar uma alternativa de financiamento público. E hoje o financiamento, tanto partidário quanto eleitoral, é público por um fundo eleitoral bilionário. Como é que você vê esse sistema? Você acha que ele está adequado, que o dinheiro tem que ser esse mesmo, poderia ser menos? Bom, então vamos começar do início aqui. Antes, quem votava nas eleições no Brasil era CNPJ, não era CPF. Então, as empresas doavam trilhões de dinheiros, elegia suas bancadas. Não se iluda que bancada de bala, bancada disso, bancada daquilo, era eleito pela popularidade das pessoas. Então, essas empresas elegiam seus deputados para eles votarem as suas leis. A exploração mineral irresponsável que tem no Brasil é resultado disso. Lobbies diversos. Lobbies diversos, pronto. Aí nós avançamos para o sistema público. Você falou, é uma verba bilionária. Eu não acho. Sabe por quê? Porque o Brasil é muito grande. E a gente não pode olhar o Brasil... A verba é bilionária, né? Só que mas quando você distribui ela para o Brasil, ela é bilionária se você pensar ela do ponto de vista do seu local, da sua cidade. Do ponto de vista do Brasil, você sabe, por exemplo, quanto custa fazer uma campanha no Amazonas? As pessoas que fazem campanha no Amazonas, eu não sei se você sabe disso, a maior parte do território do Amazonas é de água. Essas pessoas têm que andar de barco. Ou de avião. Você sabe quanto custa fazer campanha no Mato Grosso? O Mato Grosso, um município, de um município para o outro, Mato Grosso, chega a ter 600 quilômetros de distância. Minas Gerais, vamos falar do nosso estado? Quanto custa sair daqui e ir parar lá em Extrema, que é divisa com São Paulo? Com a gasolina a R$8. Quanto custa sair daqui e ir lá em Salto da Divisa, que é a divisa com Jequitinhonha? Então, quando você aplica o dinheiro, quando você tem um fundo público, você está estabelecendo que as pessoas terão direitos iguais, portanto, o dinheiro não irá se sobrepor. Observe que desde Como é que é o critério para distribuir isso ali entre os candidatos do Cada partido tem seu critério. Isso aí ficou então... de acordo. Por exemplo, se no o partido PT... tiver um cacique lá, ele que vai decidir como. Se não, né? A maioria dos partidos. No PT, o critério, eu apresento uma proposta ao Diretório Nacional e nós votamos. E na proposta tem tudo isso, viu? Tem peso eleitoral, território, distância, entendeu? Votação na última eleição, candidaturas novas, candidaturas jovens, candidaturas de negros. Mulheres, sobretudo, mulheres agora, os 30%. Vamos lembrar que o voto do negro agora conta 2, o voto de mulheres conta 2. Então, no PT, nós usamos nós aplicamos o recurso
no incentivo a essas novas candidaturas. Candidaturas que nós chamamos de setoriais, os ambientalistas, a comunidade LGBTQI+, a juventude, o povo negro. Tem que ser assim. Então o PT faz essa distribuição de acordo com esses nichos. Esses nichos. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ter um congresso de homens brancos, velhos, da cabeça branca. Isso chama gerontofobia. Tô brincando aqui com você. Mas veja bem, você falou aí que o voto do negro vale 2, da mulher vale 2. Como é que... O TSE aprovou isso agora. Ele conta como... É o seguinte... Voto interno no partido? Não, voto na sociedade. Vou te dar um exemplo. Se a nossa vereadora Juliane aqui vier candidata a deputada estadual... o voto nela, o voto nela, porque eu falei o voto nela conta 2 para efeito de fundo, de composição de fundo eleitoral e fundo partidário. Perfeito. Então a Juliana, né, nossa amiga Juliana aqui de Caratinga, é peça importante aí nessa. Importantíssima, sobretudo pelas... Além de negra é mulher, né? Mas sobretudo... Ela conta 2 vezes, se for negra e mulher? Não. Aí é uma vez só. Sobretudo pelas qualidades dela, que não são poucas. Bom, então você está me dizendo aí, né, realmente que o PT tem todos esses critérios e que você apoia esse financiamento, né, público das campanhas. Alguns partidos têm feito o seguinte, por exemplo, teve um partido que foi lá e devolveu esse dinheiro e disse, nós não queremos esse dinheiro, que é o Partido Novo. Sim. Né? Como é que você vê mas ele pode devolver, sabe por quê? Porque se você pegar a prestação de contas que é pública do TSE, que está no TSE do governador Zema, 650 mil ele recebeu do dono da Tamisa, que é essa empresa que tá agora ganhando a concessão para expropriar a nossa Serra do Curral. Então você está dizendo que o financiamento empresarial continua por baixo dos panos? Não, pelo CPF, porque você pode ter doação por CPF. Você não pode ter doação por CNPJ. Então, por baixo dos panos. Não é por baixo dos panos, é público. O seu nome está lá. Se eu doar para você... Independentemente do valor? Não é independente. O CPF tem um limite. Mas aí eu tenho um limite, que é 10% do que eu ganhei no ano. Por isso que eu estou te falando que é o empresariado novamente. Como eles ganham muito, né? Quem ganha muito pode doar muito, quem ganha pouco doa pouco. Então pode fazer essa gracinha. Aí vai lá, devolve o dinheiro e fala, tá vendo? Nós não usamos dinheiro. Claro que não. Você tem grandes empresários que têm limite pessoal para doar para você. Aí não vale, né? Falando em campanha eleitoral, em 2018 nós tivemos assim a campanha eleitoral, sobretudo para presidente da República, a mais barata de todos os tempos, porque além de ter pouco recurso, as redes sociais impulsionaram um tipo de campanha que chegou às pessoas por um baixo custo, né? E muita gente projetou que isso seria o futuro, que as campanhas iam baratear. Você falou aí da distância no Amazonas, no Mato Grosso, no Centro-Oeste, que às vezes as distâncias são maiores, né? E que as redes sociais iam encurtar essas distâncias, logo baratear as campanhas. Existe realmente justificativa para essa dinheirama toda em campanha política hoje? Então vamos começar esclarecendo as coisas. Tem uma falsa verdade aí. Em 2018 não teve campanha barata. A verdade é que em 2018 não tinha instituído o fundo eleitoral público e tinha proibido o financiamento empresarial. Segundo, não vamos nos iludir que essa rede de fake news que abasteceu a campanha de 2018, que aquilo... foi 4 adolescentes que fizeram de dentro de casa. Aliás, a CPI da fake news, que não anda no Senado, ela tem denúncias gravíssimas lá. Inclusive de quem fez essa indústria do ódio toda aqui no Brasil. Que, por coincidência, são os mesmos que derrotaram a Hillary Clinton nos Estados Unidos. Então vamos pensar que tem poderes e estruturas grandes e caras por trás de tudo isso. Então eu quero dizer para você o seguinte, primeiro achar que a rede social é o melhor caminho para a eleição é esquecer que no Brasil tem classe C, D e E.
Porque classe D e E não tem dinheiro para botar a internet. Vamos combinar isso. Aliás, a classe E... Não, mas isso está muito popularizado. Está popularizado. Zona rural, periferia... Está popularizado se você... certo. Não, está popularizado se você tiver. Se a prefeitura colocar. A classe E é quem ganha até R$300 por mês. Quem ganha até R$300 por mês, come. Ele não faz mais nada. Ele come arroz com feijão. Não sobra para ele comprar nem o osso para fazer a sopa. Então, a internet, ela é muito eficiente, as nossas redes são maravilhosas, mas as nossas redes atendem a uma parcela da sociedade. Se a gente acha que nós devemos fazer campanha só com os grandes centros, só com as pessoas que têm acesso, tudo bem. Agora, se nós queremos fazer com que toda a população brasileira, que o índio, a tribo indígena que nós falamos lá do Amazonas, lá do Amapá, podemos ir aqui pertinho, né? Nós temos aqui os pataxós, os grenários. Se a gente quiser que eles participem, se a gente achar que eles são pessoas como nós, que eles devem, merecem participar da vida pública, aí não é assim não. Aí tem que ir, tem que olhar no olho, tem que conversar, tem que pedir voto, tem que ter tato, tem que assumir compromisso. Falar nisso, Gleide, muitas pessoas estão dizendo o seguinte: o Lula está na frente das pesquisas, as pesquisas estão apontando essa vantagem, mas ele não tem tido contato com a população, não tem saído às ruas, né, para usar um termo que eles estão utilizando. Como é que está essa situação do Lula? Isso é alguma estratégia, mantê-lo mais reservado nesse momento, com eventos mais fechados? Ou que momento ele vai começar a ir frente a frente com o povo? Primeiro vamos lembrar que nós estamos no período de pré-campanha e tem várias restrições do TSE. Uma delas é que você não pode fazer evento de rua, você só pode fazer evento fechado. Então as pessoas têm que saber disso. Ele não está saindo, só nesse mês ele veio a Minas, ele foi ao Rio Grande do Sul, ele foi a Brasília, e ele fez grande parte do interior de São Paulo. Ele fez, por exemplo, em Campinas, dentro do camping da Unicamp, um evento que ele reuniu lá uns 10 mil estudantes. Aqui em Belo Horizonte, na Expo Minas, nós botamos 7 mil para dentro e ficou 3 mil do lado de fora, quase que derrubando a Expo Minas, querendo entrar. Então, ele tem ido, ele tem viajado, ele tem tido contato com as pessoas, agora dentro dos limites da lei eleitoral. Porque tem uma diferença entre nós e o Bolsonaro. Primeiro, nós não achamos que nós somos dono do mundo. Depois, a gente não sai por aí dando carteirada e passando por cima de todo mundo. O Brasil tem leis, o Brasil tem regras, e nós vamos fazer a nossa eleição dentro das regras e dentro da lei brasileira. Entendeu? Essa é a diferença. É que a gente tem cuidado, a gente faz as coisas certas na hora certa. Porque senão não é democracia. Gleide, o PT realmente tem, né, toda uma história, sobretudo a partir da redemocratização, né, do Brasil. O PT nasce em 1980, né, e depois nós tivemos a Constituição e as eleições livres. Né? Como é que você vê essa história do partido e como o partido está chegando para essa eleição de 2022, especificamente como o partido está encarando a importância dessa eleição? Qual vai ser a mensagem do PT para a população? A mensagem nossa para a população é que a gente não pode perder a esperança. O Brasil é um país de muitas potencialidades. Potencialidades na nossa Amazônia, potencialidades no nosso Pantanal, potencialidade aqui nas nossas Minas Gerais, estado que produz tanta cultura, tanta riqueza mineral como nós produzimos. Então nós não podemos desesperançar, não podemos. Nós estamos usando agora o verbo esperançar. As pessoas precisam voltar a ter esperança. Não pode, Dário, o Brasil, 60% da juventude brasileira quer ir embora do Brasil. Eles querem ir embora porque eles não têm esperança, eles não têm emprego. No tempo do Lula, não tem como negar. Você tinha os IFETs, você tinha ProUni, você tinha Primeiro Emprego, você tinha uma série de programas que trazia o jovem. Você tinha o Sem Fronteira, que levava o jovem para estudar fora do país. A juventude do Brasil está triste. Nós precisamos resgatar isso. Para isso nós temos que ter política. As nossas universidades estão sucateadas.
Olha o que o Lula fez. O Lula criou a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. O Lula trouxe um camping da Universidade Federal de Juiz de Fora aqui para dentro de Governador Valadares, para que as pessoas não precisassem migrar daqui e ir para Belo Horizonte, ir para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro. Isso tudo acabou. Isso tudo acabou. As pessoas... Tinha uma coisa que tinha sumido do Brasil, que era o tal de fazer o plantio, o corte da cana. O povo de Jequitinhonha migrava para São Paulo para fazer... Isso voltou, as pessoas estão indo cortar cana de novo, porque nós voltamos para o mapa da pobreza. Então o recado que o PT quer dar para essas eleições é: não vamos perder a esperança, vamos salvar a democracia do Brasil. O que tem em jogo nessa eleição, gente, é muito sério. Vai estar do lado de cá quem defende as liberdades democráticas, um sistema de liberdade, que as pessoas podem andar pela rua, pensar, se manifestar, ou um outro lado que é a barbárie, que é o totalitarismo, que é o negacionismo, que é a síntese do governo Bolsonaro. É isso que está em jogo. Por isso nós vamos trabalhar muito, muito, muito para devolver o povo brasileiro ao Brasil. O Brasil é um país de tanta beleza, nós não podemos perder isso não. Aproveitando só a sua presença aqui para uma última pergunta, né? A questão da participação das mulheres na política, né? Você é uma militante do PT desde os 14 anos de idade. E o PT tem muitas mulheres militando lá, né? Muitas mulheres envolvidas na política, mas a gente não vê isso nos outros partidos, né? O que você atribui isso, às vezes, as mulheres não participarem tanto? Há um certo cerceamento dessa participação, ou é uma coisa que está sendo já superada, está sendo vencida? Como é que está a situação hoje da mulher na política? Bom, vamos lembrar o seguinte: nós vivemos num país muito machista, muito machista. O Brasil tem 500 anos de reparação com as mulheres e com o povo negro. Nós demoramos para conquistar o voto feminino. O voto feminino fez 90 anos agora. Nós custamos para ter direito a voto, um país que tem 500 anos de história. As mulheres no Brasil sempre tiveram aquém das suas potencialidades. E a verdade é que os partidos políticos não investem nas mulheres. Nós começamos a ter ganho quando nós aprovamos 5%. O ano passado, nós trabalhamos muito para aprovar na Câmara uma PEC que aumentava a nossa participação, não na chapa, mas nas casas legislativas. Fomos derrotados, não conseguimos. Nós temos que trazer mais mulheres para a política, porque nós somos 53% da população, porque nós somos a parte da população que mais sofre. Porque se você for pensar, a mulher é a mãe do homem, é a irmã do homem, a mulher é a que cuida, né? Nós servimos para gestar, nós servimos para criar filho, nós servimos para ajudar no orçamento. Hoje em dia, a maior parte das famílias brasileiras, as mulheres contribuem, elas trabalham fora. E por que nós não servimos para estar nos órgãos de controle do país? Por que nós não podemos estar nas casas legislativas, nas prefeituras, nos tribunais de contas, nos STF da vida? Então, esse ano é o ano das mulheres. O Senado lançou uma campanha, dia 30, por mais mulheres na política. Para nós do PT é um orgulho ter aqui em Caratinga a Juliane, nossa vereadora, porque a Juliane é a síntese disso tudo que eu estou falando. É uma mulher com toda essa sensibilidade social. Então nós vamos trabalhar muito para ter mais mulheres na política e o PT vai apresentar uma chapa forte de candidatas mulheres, a deputada federal, a deputada estadual, e a gente tem muita esperança que nós vamos aumentar a bancada nesse ano. Eu conversei então com a Gleide Andrade, que é secretária nacional de finanças do PT. Gleide, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, e realmente foi uma entrevista muito agradável. Muito obrigada, e voltando a Caratinga, hoje à noite eu estou recebendo o título aí de cidadã honorária pelas mãos da nossa querida Juliane, e voltando a Caratinga eu quero voltar aqui, foi um prazer. Muito obrigado.